seu direito. Um projeto de lei que está em análise no Senado propõe mudanças na determinação de guarda compartilhada. O texto propõe que, ao determinar a guarda compartilhada de crianças, a Justiça considere o tempo de amamentação. A mudança traz aí um longo debate sobre as necessidades da criança e também o direito dos pais. Para a gente falar sobre esse assunto, conversamos a partir de agora com a advogada especialista em direito da família, Ana Zélia Cavalcante, que já está aqui na nossa bancada. Muito bom dia, seja bem-vinda à nossa programação. Bom dia, Lisiane, muito obrigada. Satisfação é toda minha. Vamos tentar trazer todo esse assunto. Eu sei que ele envolve muitos pontos delicados, né? E por mais que seja aí um projeto que está em análise, a gente já tenta aí compreender todas as mudanças e entender, né, principalmente o que é que funciona, o que é que significa na prática, né? Quais seriam essas mudanças, né, em relação a essa questão da guarda compartilhada? Elisiane, eu li, né, sobre esse tema e vi que o projeto inicial propunha que a guarda da criança em período de amamentação, ou seja, aquela criança lactante, fosse unilateral materna. Mas vi que houve, né, uma proposta para mudança desse projeto, para que a guarda seja compartilhada, mas que seja respeitado ali o melhor interesse da criança, que de fato, se está em período de amamentação, essa criança ela deve ter tranquilidade para ser bem amamentada, né? O que é que chama a atenção nesse projeto? Quando você se depara com casais que já não vivem mais juntos, certo? Pessoas que não vivem mais juntas, geralmente existe aí um conflito, né, envolvido aí entre essas partes, né, que envolve essas partes. O que é que acontece? Geralmente as pessoas, elas não separam a parentalidade, né, da afetividade, que já não existe mais. O casal não existe mais, mas a parentalidade da criança continua existindo, né? Se nós pensarmos sob a ótica do direito da criança, não deveria nem existir o conflito, né? Isso daí não deveria ser levado, mas na prática não é assim. Então, a legislação, ela vem exatamente para reger aqueles casos aonde as pessoas não conseguem resolver com base no bom senso. O que é que a gente vê? Quando eu li sobre esse projeto, me chamou bastante a atenção, porque na matéria a gente entende que a guarda passaria a ser unilateral materna de maneira automática, sendo que com a mudança, né, nessa proposta desse projeto de lei, eu fiquei bastante satisfeita quando eu vi que a defesa é pela manutenção da guarda compartilhada com uma prioridade, com uma ótica, em especial, a criança. A legislação já diz isso, né? E aí, uma legislação especial que venha reforçar esse olhar é muito bem-vindo, né? Agora, o que é que a gente precisa destacar? Que a presença paterna e a materna na vida da criança é de extrema importância, né? A gente vem aí de um sistema onde o dever de cuidado sempre foi relegado às mães, e a gente sabe que existe uma questão cultural envolvida, sendo que a nossa sociedade evoluiu e as mulheres, elas são inseridas no mercado de trabalho, e é muito importante que a gente chame os homens a participarem desse dever de cuidado. E aqui eu estou falando em casal heteroafetivo, quando existe um homem e uma mulher. Se aplica também em casais homoafetivos e por aí vai, né? O nosso direito expande. Eu acho importante a gente falar sobre isso, e aí eu ia até perguntar, a senhora acredita que essa atenção voltada mais para a criança, ela busca aí melhorar melhor esses pontos de conflito? Porque eu acho que o que é mais problemático nessa situação toda é essa briga, né, da mãe, do pai, que muitas vezes deixa ali a criança de lado, sendo que é um momento, muitas vezes, inicial da vida que ela precisa dessa referência, tanto da mãe quanto do pai. Exatamente, é uma legislação especial, né, que ela vem com um caráter complementar,
penso eu, porque a nossa legislação já existe, o nosso Código Civil já prevê que é direito da criança conviver em igualdade de proporções, né, preservado aí o melhor interesse da criança junto aos seus genitores, né? Então, já existe esse disciplinamento legal. O que é que acontece, né? Por questões culturais, né, e por questões relacionadas a conflitos, a gente vê aí disputas de guarda e é muito importante a gente ressaltar que guarda e convivência são institutos diferentes. O que é que eu preciso dizer aqui para a gente esclarecer? A guarda compartilhada diz respeito à divisão dos deveres de cuidado sobre a criança. Ou seja, você transformar a guarda de uma criança em uma guarda unilateral materna, você acaba imputando à mãe todo o dever de cuidado, competindo ao outro genitor apenas a conferência para ver se está tudo certo. Quando, na verdade, o que a gente tem que defender é o equilíbrio das relações. Então, deve sim ser equilibrado, né? Agora, que a gente está falando quando não existe, por exemplo, um conflito de ordem relacionado à violência doméstica, tem que haver o mínimo de conversação entre as partes. A nossa legislação atual fala que, mesmo existindo conflito, aquela guarda deve ser compartilhada justamente para se buscar trazer equidade nessa relação familiar. Agora, a convivência, que é o tempo em que a criança fica com cada responsável, com cada genitor, é o que deve aí ser visto quando você vai fixar como a criança vai conviver quando ela ainda é lactante, né? O período recomendado pela Organização Mundial de Saúde para a lactância é de 6 meses, mas existem crianças que são amamentadas, por exemplo, até 2 anos, né? Enquanto advogada, militante que sou há 26 anos, eu vejo, inclusive, genitoras, né? E aqui eu, infelizmente, preciso falar sobre isso, que acabam confundindo aquele conflito, né, que da relação que já não existe mais, e pelo fato de elas amamentarem a criança como forma de afastar aquele pai daquela criança, elas argumentam que estão amamentando a criança porque, de fato, acaba dominando a vida e a administração da criança aquela pessoa que tem a criança perto de si. Então, o que a gente não pode permitir é que a amamentação seja utilizada como um meio de afastamento do outro genitor quando já não existe mais aquela harmonia entre o casal. Então, diante dessa, né, dessa provável aprovação, ficaria ali, no caso, essa guarda ali, no caso, essa criança com a mãe até os 2 anos, que pela recomendação a amamentação seria até os 2 anos de idade. Exato. Eu penso que deve ser em conformidade com a peculiaridade apresentada por cada caso e de forma que aquela criança tenha tranquilidade junto à sua mãe para ser amamentada, né? Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu já amamentei e eu sei o quanto é importante a tranquilidade, né? Até para que aquele leite flua de uma forma saudável, né? Naquele momento entre a mãe e o filho, é um ato de amor e é um ato de amor também do genitor que está afastado da criança, permitir que aquela criança tenha aquele tempo de qualidade de vida que vai trazer reflexos para toda a sua formação e fase adulta, né? Então, o que é que a gente precisa destacar? Que, existindo conflito, o interesse que deve preponderar é o interesse do vulnerável, no caso da criança. A criança está precisando ser amamentada. Quem amamenta, no caso, a genitora que amamenta, ela deve ter aquela prioridade no tempo de convívio com qualidade junto à criança. E o que está afastado precisa respeitar, né? Mas também não pode ser utilizado esse direito que pertence à criança como arma para afastamento do genitor que não amamenta. Então, você vê aí uma nuance, né, uma delicadeza muito grande, e a gente resolve como tudo isso? Colocando a criança no centro de tudo. A defesa do direito sempre deve ser o direito da criança a ter uma infância tranquila e livre de toda forma de abuso. E não ser amamentada de maneira a garantir, né, aquele desenvolvimento saudável é uma forma de abuso, né? Então, é nosso dever
procurarmos nos informar, né? Parabéns aqui ao seu programa, a você, por ter trazido esse tema à pauta, porque é de fato de grande importância social. Inclusive, Ana, vou até aproveitar que você está aqui, né, da sua especialidade desses casos que você acompanha frequentemente, porque o que a gente sempre acompanha, né, diante desses conflitos de família, principalmente quando tem aquela criança ali no início da vida, é que muitos pais, muitas famílias deixam ali aquele assunto, aquela divergência crescer, não buscam ali judicializar e de realmente dividir, de fato, né, o que vai ficar de responsabilidade para cada um. E só procura, muitas vezes, o direito da família quando já está numa situação onde não há mais respeito, onde cada um quer o seu direito e não pensa no outro. O que você diria para essas famílias que estão passando por esse processo, para evitar que chegue a esse nível, né? Para já resolver, né? A partir do momento que você entende que aquela família, ela não vai mais existir ali junta, né? Que cada um vai ter que ter as suas responsabilidades divididas. Sim, com a primeira chamada, né, no caso de você trabalhar de forma preventiva, de forma a evitar o conflito, é a autoconsciência, né, a autorresponsabilidade sobre os seus atos, né, a partir do momento em que você constitui uma família, né, seja da maneira como você constituir, né, porque a família ela se constitui não necessariamente com a existência de filhos, né? Existem pessoas que resolvem constituir famílias, mas que desejam não ter filhos. Mas aquela responsabilidade afetiva, ela existe. E quando existem crianças, aí a responsabilidade aumenta, né? Então, a mensagem que eu posso deixar é que se busque evitar o conflito, porque no final, de uma forma ou de outra, bem ou mal, aquilo precisa ser resolvido, né? E a melhor forma de se resolver é através do bom senso, é através da autocomposição, quando existe possibilidade de autocomposição, porque às vezes você se depara com situações que realmente não dá para compor, né? Casos, por exemplo, de pais, né? Geralmente são homens que simplesmente porque o relacionamento já não existe mais, entendem que não devem pagar uma pensão alimentícia de maneira condizente às reais necessidades da criança e acaba que a genitora que fica com a criança fica sobrecarregada porque ela fica com todo o dever de cuidado, ela fica com o sustento material da criança e ainda tem que aguentar abuso, né? Porque a gente sabe que culturalmente ainda é assim. Então, a chamada é para o bom senso a respeito de quê? Da responsabilidade sobre aquele parentesco. Responsabilidade sobre os nossos atos, né? Se nós não formos autorresponsáveis, nada na nossa vida vai fluir, nem a prosperidade chega. Tá aí, então, um recado importante, né, para as famílias que acompanham agora a nossa programação. Agradecer, então, a participação da Ana Zélia Cavalcante, advogada, especialista em direito da família, que trouxe aqui esses esclarecimentos importantes. Muito obrigada. Bom dia, até a próxima. Muito obrigada.